Agora quem chega é o Carlos Alberto com informações sobre a mobilização dos prefeitos que querem vacinação para os alunos voltarem à sala de aula. Há um movimento dos professores que dizem que só voltam à escola, no caso das aulas presenciais, com imunização. Carlos Alberto. A vacinação dos servidores da área da educação e os preparativos para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino são temas que fazem parte, nesse momento, da agenda dos prefeitos das 184 cidades do Ceará. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e a Frente Nacional de Prefeitos estão mobilizadas no encaminhamento de pedidos junto ao Ministério da Saúde para os professores serem incluídos nos grupos prioritários de imunização contra a Covid-19. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, vem acompanhando as reuniões dos dirigentes nacionais da CNM sobre a discussão de novas ações para o enfrentamento da pandemia, não apenas no âmbito da vacinação dos servidores da educação, mas também de medidas que diminuam o impacto da crise sanitária na vida dos moradores das cidades do Ceará. Uma das preocupações é quanto ao calendário de vacinas, que atualmente enfrenta contratempos em função da falta de imunizantes. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Vamos saber mais sobre o calendário de retomada ou do início das aulas presenciais em 2021 na rede municipal de ensino, agora com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro. Presidente, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O Carlos Alberto nos trouxe essa narrativa sobre a mobilização dos prefeitos que pedem mais vacinação, mais imunização. E na área da educação há essa preocupação, porque na rede particular as escolas já estão retomando, já estão avançando com o reinício das aulas presenciais. E nos municípios, como é a situação nesse momento? Presidente, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos que estão agora nos assistindo, nos ouvindo. Nós temos uma preocupação muito grande com relação à retomada das aulas nesse momento, tendo em vista que em muitos municípios nós ainda estamos enfrentando um aumento de casos, e isso preocupa exatamente por aumentar a possibilidade de haver mais infecções, tendo em vista que vai ter aglomeração, né? Por mais que a gente faça distanciamento dentro das salas, com as recomendações existentes, né, dentro dos planos de retomadas, mas sempre haverá aglomeração, existe o contato entre as crianças e os alunos. Então, a gente tem essa preocupação, né, de que a gente possa fazer essa retomada das aulas de forma segura, e para isso é necessário que haja um aumento, né, da disponibilização das vacinas, para que a gente possa também incluir os professores, a todos aqueles que fazem educação nesse calendário de vacinação, de imunização, para que a gente possa ter, né, esse início de forma, como se dizia, não tanto arriscado. Nós temos visto pelo governo federal toda hora uma alteração no calendário de vacinação. A gente não tem essa segurança de fazer uma previsão e que isso vai ser cumprido. Então, isso tem feito com que a gente toda hora seja surpreendido com mudanças, né, com adiamento, e faz com que a gente não possa ter esse planejamento necessário para que a gente faça uma retomada segura das aulas. E isso não é só na educação, né? A gente vê agora aqui no estado do Ceará e especialmente em vários estados do Brasil, que houveram atrasos da vacina D2, né, que estão fazendo com que várias pessoas dos grupos, né, prioritários tenham dificuldade de conseguir a segunda dose das suas vacinas. Isso é mais uma preocupação para todos nós, gestores, porque ainda não existe um estudo, né, que possa nos dar a segurança de que essa vacina, quando vier, ela vai manter essas pessoas imunizadas.
São 7h30. Nós estamos conversando nesse momento no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro. Começamos a entrevista aqui na metade do primeiro bloco do bate-papo político e eu quero pedir 1 minuto de intervalo aqui para o presidente da Apresse e nós vamos voltar já com outros questionamentos. O jornalista Beto Almeida também já tem perguntas aqui para o presidente da Apresse, porque essa expectativa sobre a volta das aulas presenciais nas escolas públicas, e nesse caso dos municípios, gera muita ansiedade entre pais de alunos, entre os estudantes, e também essa preocupação em relação exposta pelos professores que temem contaminação a partir de aglomerações, uma vez que ainda não temos a vacina contra a Covid-19. Daqui a pouco eu volto nesta conversa com o presidente da Apresse aqui no Alerta Geral. São 7h33, estamos de volta agora nesta entrevista com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro. Agora o jornalista Beto Almeida, que dá sequência a esses questionamentos na agenda dos municípios sobre a retomada das aulas presenciais. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano, bom dia aí ao prefeito Júnior. Prefeito, presidente da Apresse, né, nós estamos sem aulas aqui na rede pública do estado do Ceará por conta da pandemia desde março do ano passado. Pelas suas declarações, então, o que a gente pode deduzir aqui é que não há perspectiva de retorno das aulas presenciais na rede pública aqui nos municípios, no estado do Ceará, antes que a gente tenha alguma sinalização em relação à vacinação de professores. É esse o entendimento da Apresse? Beto, eu diria que não seria nem condicionada a questão da vacinação, né? A gente tem que estar atento principalmente à situação do contágio, né, da circulação do vírus. Acho que a gente tem que ter um ambiente dentro do município que dê a segurança tanto para os profissionais da educação como também para os pais, né, que não vão ter problemas em levar os seus filhos e também estarem trabalhando no ambiente escolar. Eu acho que essa preocupação, a gente não pode nem condicionar a vacinação, porque pode ser que isso venha a acabar, né, o surto venha a passar e a gente tenha condições satisfatórias para retomar sem a necessidade da vacinação. Hoje a vacinação ela é necessária para que a gente tenha esse ambiente, mas se por acaso, né, houver essas medidas de distanciamento, de isolamento, elas fizerem com que esse vírus ele pare de circular, a gente também não teria nenhum problema. Hoje, a condição seria a vacinação, por ter essa certeza de que a gente teria esse ambiente seguro. Presidente, a gente mantém a conversa nessa área da educação porque ao longo dos últimos 30 dias uma grande preocupação entre os prefeitos foi sobre a redução do volume de recursos do Fundeb, repasse pelo Ministério da Educação. Pela segunda vez consecutiva, houve também essa transferência de verbas no valor abaixo do que os municípios esperavam. Neste momento, qual é a ação que a Apresse, com as entidades nacionais que congregam os municípios, está realizando para o Ministério da Educação recompor esse dinheiro como contrapartida da União para os municípios na área da educação do Fundeb? Luziano, a gente já oficiou a CNM, né, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia, e o próprio ministro já reconheceu essa falha que houve lá no INEP, e estamos esperando a qualquer momento a publicação de uma nova portaria, né, que vai fazer com que esses valores eles sejam dessa vez agora divididos de forma legal, né? A gente sabe que vários municípios tiveram prejuízos e quando isso, né, for estabelecido, for normalizado, a gente vai ter o equilíbrio, né? Alguns vão perder um pouco e outros vão ganhar, mas isso não quer dizer que esses que estão perdendo estão, na verdade, tendo prejuízo. Eles estavam recebendo mais porque tinha sido feito o cálculo errado. E o que a gente espera é que seja feita essa adequação e que nenhum município seja prejudicado por esse erro que houve no repasse do Ministério da Economia. Jornalista Beto Almeida. Estava vendo aqui por uma questão até de preocupação com essa recomposição das perdas, uma matéria que eu vi até no Alerta Geral aqui no Ceará Agora, no nosso portal, dizendo o seguinte, que os municípios, presidente, precisam enviar dados até amanhã, quarta-feira,
tá certo? Para receber a complementação do Fundeb enviar dados de 2019. Estou falando de dados financeiros, contábeis. Eu pergunto, tem muitos municípios aqui no Ceará, por exemplo, que ainda não encaminharam essas informações para o MEC e que podem, por alguma eventualidade, ter esses repasses retidos, vamos dizer assim? Ainda temos alguns municípios, Beto, e estamos fazendo pontualmente esse pedido para que seja feito esse cadastramento, para que nenhum município possa vir a ter prejuízo. A gente sempre tem acompanhado, temos certeza que até amanhã todos os municípios cearenses enviarão esses dados para assim a gente ter essa certeza que nenhum município terá esse prejuízo. Nesse caso da atualização dessas informações exigidas pelo Ministério da Educação, essa atualização é condicionada ou está sendo imposta, presidente Júnior Castro, para os municípios receberem esses recursos agora que foram repassados, essa diferença de recursos que foram repassados com valores abaixo do que os municípios esperam em relação ao Fundeb? Sim, é uma atualização geral que todos os municípios, né, do Brasil têm que fazer. E a gente espera que, né, isso seja feito até amanhã. A gente está acompanhando desde ontem, quando a gente começou a fazer esse trabalho pontual. E a gente espera que até amanhã isso seja feito, até porque a gente sempre tem percebido por parte dos gestores essa preocupação em não perder prazo e não haver prejuízo financeiro, né? Isso é algo que acontece anualmente e o prazo final é até amanhã. São 7h39 e para encerrar esta conversa aqui com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, eu gostaria de saber como está a mobilização da Prece, a recomendação da entidade para os municípios aderirem ao Garantia Safra, que é um programa feito em parceria do governo do estado com o governo federal, os municípios e os agricultores para segurar, para garantia safra, para dar condições aos agricultores que virem a perder a safra por conta de questões climáticas, seja seca ou enchente. Nesse caso, presidente, como está a adesão dos municípios? Qual é o acompanhamento que a Prece está fazendo em relação a essa questão da adesão dos municípios ao Garantia Safra 2021? Luciano, a gente hoje já tem 95 municípios que já fizeram essa adesão, né, e a gente espera que nesses próximos dias isso venha a aumentar, conforme a gente acompanha todo ano. Né? Ano passado foram mais de 170 municípios que fizeram a adesão e esperamos que isso aconteça também esse ano. Estamos nessa mobilização, né? A Prece tem esse papel de fazer essa intermediação entre os municípios e a SDA, que aqui no estado do Ceará é responsável por fazer essa interlocução com o governo federal, e temos certeza que a preocupação dos nossos gestores, e até porque a gente vê acontecer esse ano um inverno um pouco irregular, né, a gente espera que os municípios possam logo estar fazendo essa adesão e essa garantia para os agricultores que porventura venham perder mais de 50% da sua safra. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Prece, Júnior Castro. Presidente, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e ao longo da semana vamos esperar que cheguem boas notícias, tanto na área da vacinação, da imunização, quanto também da atualização de recursos do Ministério da Educação na área do Fundeb para os municípios e para os estados, no caso o estado do Ceará. Ao senhor, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Obrigado, Luciano, obrigado, Beto. Depois, Beto e Luciano, eu queria depois marcar um outro momento para a gente estar discutindo sobre um projeto de lei que está em tramitação no Senado, que está trazendo toda uma preocupação para os gestores e também para algumas categorias, que é o piso nacional dos profissionais da enfermagem. Então a gente marca um outro momento para a gente estar discutindo e tirando algumas dúvidas. Presidente, esse assunto já está na pauta do Senado, provavelmente com votação programada nesta semana, e vamos fazer sim esse debate aqui, dedicando todo o espaço do bate-papo político aqui no Jornal Alerta Geral para essa conversa com o senhor, que representa nesse momento os 184 municípios do Ceará. A você, presidente Júnior Castro, nosso bom dia, nosso muito obrigado.